Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Novo Testamento. Novo Testamento. Passa ali Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Coríntios, Gálatas, Efésios. Achou aí? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. Todos encontraram? Vem, encontrou, irmão? A força ali. Ali. Eu já vou assim pelo nome, assim. Efésios? Isso, Efésios É que eu acho um mais pior que o outro. Efésios 2. Efésios 2, capítulo 2. Olha, ajuda o pobre a morrer. 2 o quê? Capítulo 2, a partir do verso 1. Do mapa ali, né? Tô procurando lá. Bem, todos encontraram? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Bem, Efésios 2, a partir do verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pela orientação, pelo teu Santo Espírito derramado sobre nossos corações. Senhor, fala com o teu povo nesta noite. Manifesta a sua graça, ó Pai. A história da redenção, aquela qual o Senhor enviou o teu Santo Filho por graça, ó Pai, e nos tocou, nos transformou no louvor da sua glória. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Como recapitulando, né, o que a gente viu até aqui, a gente deu uma pausinha no livro de Romanos para falar a respeito da reforma protestante. Né? Mês passado a gente começou falando dos antecedentes da reforma, depois falamos da vida de Lutero, o início da reforma protestante, e depois que a gente terminou a história da reforma, eu falei que a gente ia entrar nos principais pontos, né, as principais ênfases dos reformadores ali na reforma, que a gente chama dos solas, ou os 5 solas da reforma, né, que são as principais ênfases dos reformadores. Na aula passada a gente viu sobre o sola escritura, ou seja, somente a escritura. A gente viu o fundamento da autoridade. E agora, continuando os solas, a gente vai falar do sola gratia, né?
tanto esse sola como os dois para frente que nós vamos falar, que é o sola fide, ou seja, somente a fé e somente o Cristo, diz respeito praticamente à doutrina da salvação, como o homem é salvo. Né? Se a pergunta seria, como o homem é salvo? A resposta seria, pela graça, mediante a fé, nas obras de Cristo somente. Praticamente isso. E é isso que a gente vai tratar daqui para frente. Né? Então, os solas daqui para frente vão tratar de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Certo? Sola gratia. Como eu falei, né? No estudo anterior a gente falou de sola escritura, que foi o fundamento da autoridade. Né? Sola gratia, sola fide, solos Christus, diz respeito à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. O que os reformadores queriam falar com sola gratia? Quem sabe? Quem tem ideia? Somente a graça. Lembrando que sola é a palavra somente. Isso, somente a graça. Porque nós vemos assim, ó, a pergunta era, como o homem é salvo? A resposta era, pela graça. Pela graça somente. Os católicos falavam também que era só pela graça. O que é graça? Isso, é um favor imerecido. Né? Graça é um favor imerecido. Os católicos na época também falavam que a salvação era por graça. Só que a graça para o catolicismo romano não é a mesma graça do protestantismo. A graça da Igreja Católica Romana diz respeito a uma capacitação que Deus te dava para aí assim você cumprir e ser salvo por suas próprias obras. Ou seja, na visão católica romana era uma capacitação. É tipo uma lata de Red Bull, como eu li num livro, que você toma, você fica energizado e você consegue realizar as obras. Né? Só que a diferença do protestantismo é a palavra somente. Não, o indivíduo, a pessoa, ela é salva pela graça somente. Ou seja, como vocês falaram, o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos e Deus veio com graça até nós e nos deu a salvação. Porque por nós mesmos, a gente não conseguiria alcançar essa salvação. E é isso que a gente vai falar hoje, como vocês leram aí, né? Em Efésios 2, a gente vai ver do estado do homem antes de Cristo chegar até ele. Antes de Cristo tocá-lo, antes de Cristo manifestar a sua graça, o seu evangelho a nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a nossa natureza pecaminosa, éramos cativos, que a gente fala, né, do mundo, da carne e do diabo, né, e nós não tínhamos esperança. Nós vivíamos e nem queríamos saber de Deus. Só que Deus vem até nós, nos toca, nos dá vida, novamente. É isso que a gente vai falar hoje. Que nem, trazendo aqui uma ilustração interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Pelágio. Quem já ouviu? Ouviu já? Não é o padre Pelágio, é o padre Pelágio. Mas não é na escola que você estudou, não se refere a ele. E nesse quadrinho aqui tem dois personagens que debateram muito sobre o tema da graça. Foi praticamente um dos primeiros debates que teve acerca da graça de Deus. Que Agostinho, ele escreveu um livro, As Confissões. E por favor, leiam Confissões ou ouçam o livro das Confissões antes de vocês morrerem. Porque é um livro que trata sobre a graça. Como a graça alcança uma pessoa. E nas Confissões, Agostinho, ele falou assim, para Deus, né? Senhor, concede-me o que tu pedes. E pedes o que quiseres. Ou seja, Agostinho cria, naquele momento, que tudo que ele pode fazer é dado por Deus. Se Deus não me capacitar, eu não vou conseguir realizar. Né? É aquela coisa, aquele versículo, né? Desenvolver a vossa salvação por temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em vocês, em nós, o querer e o realizar. Só que Pelágio, ele achou ruim isso aí. Como assim? Não. O homem pode fazer tudo sem precisar da graça. Ele falava assim. Né? Fala que todo ser humano é como um Adãozinho no Éden. Ele pode escolher não pecar. Ele tem um tal do livre-arbítrio. Né? O homem pode escolher se salvar por si mesmo, sem precisar da graça de Deus. Só que Agostinho combateu veementemente os ensinos de Pelágio. Nesse quadrinho aqui fala, né, a historinha aqui, já é um resuminho do que a visão de Pelágio.
Agostinho chega lá, né? Saudações, Pelágio. O que você está fazendo? Aí Pelágio fala: eu estou aqui há horas tentando convencer esse cara a pegar os salvadores. Aí o Pelágio fala, né? Vamos lá, cara. Está aí perto, é só estender a mão e pegar. Aí Agostinho fala: Pelágio, eu acho que não. Por quê? Está morto. O que o morto faz? Não faz nada. Esse é o nosso estado. Não tem como a gente se salvar porque a gente está morto. Então, para nós sermos salvos, Deus tem que nos dar vida. É o que diz ali em Ezequiel 37, lá, é a imagem do vale de ossos secos. Não sei se você já leu essa passagem. Deus, uma multidão de ossos, fez o corpo ali bonitinho. Estava bonitinho, só que não tinha o espírito, não tinha vida. Deus enviou o espírito e aquele povo reviveu. Naquele sonho ou aquela revelação que Ezequiel teve. Então precisamos disso. Um band-aid não vai resolver o nosso problema. Esse problema que nós temos falado tantas vezes aqui, que foi nos dado por herança por Adão. Então, Pelágio ele tinha essa visão, que o homem poderia chegar a se salvar por si próprio. Só que a gente vê que a pessoa está morta, e é o que a gente vai falar hoje. E a questão a graça, gente, ela é abrangente. Tem muita coisa para falar da graça. A gente pode falar de graça comum, que a graça comum é o que permeia, que Deus dá para todos, tanto cristãos como não cristãos, ímpios também, estão debaixo da graça de Deus, onde Deus concede graça, preserva, e preserva o mundo do mal e tal, por aí vai. Hoje o que a gente vai falar da graça salvífica, ou a graça especial, que se refere à salvífica, que é aquela que Deus vem e nos traz a fé, nos resgata. É a graça especial que só é dada a algumas pessoas, não é dada a todos. Só algumas pessoas vão crer. A gente poderia falar sobre os eleitos algum dia, mais para frente. A gente pode falar da graça da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Tem muita coisa para se falar, a manifestação da graça de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. A graça na história, que é aí que eu falei, que é os debates teológicos que a gente tem na história da igreja. Um dos primeiros foi com Agostinho e Pelágio. Posteriormente, na época da Reforma, nós temos um grande debate que é com o de Lutero e Erasmo de Roterdã. Tem um livrão fantástico, se você puder ler, é Nascido Escravo, de Lutero, muito bom, falando que o nosso arbítrio, a nossa vontade, ela é cativa. Por isso que fala que é servo-arbítrio, ou seja, a vontade está cativa. E a gente tem falado várias vezes que a nossa vontade ela é cativa ao que nossa natureza está corrompida. A gente pode falar também da graça da igreja, que aí aborda os meios de graça que Deus faz para abençoar seu povo. Pregação, batismo, ceia, as ordenanças, tudo é um meio de graça que Deus concede à igreja para fortalecê-la, para robustecê-la, para trazer ela à maturidade cristã. A gente poderia falar dos meios de graça da igreja. E o ápice da graça, se a gente fosse falar, o próprio Verbo encarnado. Deus se deu a conhecer na pessoa de Jesus Cristo. Deus ele se encarna, vive conosco. A gente poderia, então, você vê, o tema da graça é abrangente. Só que a gente só vai falar na questão da graça especial, a graça salvífica. Aí aquela coisa, só somos, gente, o que somos pela graça. A gente pode falar, toda atitude de Deus em nossa direção, seja ela benéfica ou não, é um ato da graça de Deus. Para falar dessa questão não benéfica, poxa, se Deus me acometer com o mal, isso é graça também. Poxa, como assim, irmão? Como assim? Que nem hoje eu estava falando com várias pessoas sobre essa questão, que todas as coisas, que nem eu disse lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o mal está incluso. Só que a gente não entende. O mal vem sobre nós e a gente não sabe por que ele vem. Mas o mal também é o meio que Deus tem para nos aproximar dele. Ou para nos abençoar. Por isso que fala, todo ato de Deus em nossa direção, seja ele benéfico ou não, é um sinal da graça. Por exemplo, essa questão todas as coisas cooperam. No século XIX, na época das missões mundiais, estava indo missionário para todo canto do mundo. Aí um rapaz lá, ele descobriu que tinha um povo na África que nunca tinha ouvido falar de Jesus.
Ele se preparou, fez seminário, estudou, se preparou e foi. Quando ele chegou lá, e foi difícil chegar lá, quando ele chegou na tribo, ele descobriu que a tribo era canibal. Próxima cena é o missionário no cepo, né? O cozinheiro lá olhando para ele, descascando os legumes. O chefe vem e falou, ó, tira um pedaço da carne desse homem, eu quero ver essa carne dele aqui. Eu vou tirar da batata da perna. Tira um filézão da batata da perna. O chefe comeu. Carne desse homem é horrível, solta ele, manda ele embora. Carne dele não presta. Próxima cena é um missionário correndo na floresta e falando, agradecendo a Deus. Ah, Senhor, agora o Senhor me deu uma perna de borracha, uma prótese. Porque antes dele ir para aquela missão, ele sofreu um acidente que teve que amputar a perna. E ele não sabia o porquê. Por que, Deus, eu tive que perder a minha perna? Por que o Senhor teve que dar uma perna, uma prótese? No futuro ele soube o porquê. Por isso que a gente fala, até o mal que nos sobrevém é um sinal da graça de Deus. A gente pode não entender, mas é graça. Por isso que fala, toda atitude de Deus para com a humanidade, seja ela benéfica ou não, é um sinal da graça de Deus. O texto que a gente leu em Efésios, né? A gente vai abordar aí esses versículos que a gente leu. Do verso 1 ao verso 3, Paulo aponta 3 coisas que diz respeito aí à nossa situação diante de Deus. Né? A primeira significa que nós, antes de Cristo, como eu falei para vocês, nós estávamos condenados. Nós estávamos em uma situação que nós não poderíamos resolver por nós mesmos. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos um problema que nós não conseguimos resolver. E só Deus pode resolver. A gente falou lá do livro de Horácio, né? O Deus ex machina, né? Não faça isso, não coloque uma pessoa super poderosa para resolver um problema. Mas o ser humano precisa de Deus. Ele não pode resolver por si só. A gente vai ver isso aí. Segundo, ele está debaixo de um jugo. O ser humano está debaixo de um jugo. A gente pode falar de 3, que eu falei para vocês. Do mundo, da carne e do diabo. O homem está morto e o homem está debaixo de um jugo. Ele é escravo do mundo, da carne e do diabo. E terceiro, está sobre a ira de Deus, que é o que a gente leu também, né? Nós somos filhos da ira. Filhos por natureza. Né? A gente já nasceu nessa situação. E vocês sabem por que a gente nasceu nessa situação. Adão foi o nosso representante no Éden. O que ele fez, os atos deles foram os nossos atos, porque nós estávamos em Adão. Então nós merecemos a mesma condenação de Adão. Adão nos deu essa herança maldita. A gente vai continuar falando disso também. E nem o verso aí, 1. Eu busquei a NVI aqui, porque a NVI ela é mais fiel. Eu não sei como é que a Bíblia do Rio está escrita. É porque as Bíblias falam assim, ele vos deu vida. Só que esse vos deu vida não está no original. Ele está no versículo posterior. Só que para fazer sentido. Ele os vivificou. Eu gostei mais da NVI porque ela já dá um teor de como deveria ser as coisas. Ele vai falar da perdição primeiro. Vai falar da situação depois que ele vai falar. Não, ele vos deu vida. Né? Na NVI ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a nossa situação. Primeiro, debaixo da condenação. Essa é a nossa situação, gente. Mortos em delitos e pecados. Se você já foi no velório, já falei isso para vocês, dei esse exemplo. Você está lá, uma pessoa que você ama, derrama lágrimas, você chora, né? A pessoa não sente, ela não tem reação nenhuma sobre aquilo que você está fazendo. Você pode chegar aqui, ó, eu tenho aquilo que você quer, tem uma fortuna aqui, ó, levanta e pega. Ele não tem reação, não vai fazer nada, porque ele está morto. Essa é a nossa situação que nós nos encontramos. Quem nos deu essa situação? Adão. Deus falou, no dia que você comer do fruto, você vai morrer. Adão passou a morrer de fato, fisicamente, mas pior ainda, ele morreu espiritualmente. Por isso que o homem ele não quer Deus. Por isso que o homem se rebela contra Deus. E a gente sempre fala, usa Agostinho, né? Nós nos tornamos cegos. Nós não compreendemos Deus por causa dessa situação. Nós não vamos até Deus porque nós não queremos. Nós queremos ser o próprio Deus. Eu já falei para vocês, toda vez que você peca, é como se você estivesse dizendo para Deus, eu não quero a sua vontade, eu quero a minha.
O Senhor estabeleceu como eu deveria andar, mas eu não quero o que o Senhor estabeleceu. Eu quero andar pelos meus próprios caminhos. Por isso que o pecado é terrível, por isso que o pecado é rebelião contra o Criador. Por isso que a gente merece condenação. Ele se rebelou contra o Criador do universo. Está entendendo? Mas o estado em que Adão nos colocou foi terrível. Um band-aid, gente, não resolveria o nosso caso. Né? Nós precisamos o quê? De ressurreição. Nós precisamos ouvir a voz da vida, entrar pelos nossos ouvidos e reviver, sair desse estado de inércia, de inaptidão, para se voltar para Deus. Sem Ele, sem Deus nos tocar, sem Deus nos convencer pelo seu Evangelho, pelo seu Espírito Santo, nós não reagiremos. Nós não iremos para Deus. Nós não vamos levantar a mão no culto, eu quero a Deus, eu quero Deus. Eu aceito Jesus. Tá. Que nem, não sei se você já leu, já falei bastante de Anselmo da Cantuária aqui, um medieval, né? No livrinho dele, Proslog, na primeira parte ele tem uma oração, e ele fala do estado que nós nos encontramos, que o estado em que Adão nos concedeu. Ele diz assim, ó, presta bem atenção no que Anselmo diz. Ó, quão miserável é a sorte do homem que perdeu aquilo por que foi feito. Ó, quão dura e cruel aquela queda pela qual tantas coisas ele perdeu. O que encontrou? O que ganhou em troca? O que lhe restou? Perdeu a felicidade para a qual foi criado e encontrou a miséria para a qual certamente não foi feito. Afastou-se daquele sem o qual não há felicidade e ficou com aquilo que é por si mísero e caduco. Antes, o homem alimentava-se com o pão dos anjos, e agora, faminto, come o pão da dor, que sequer conhecia. Ó luto comum dos homens, pranto universal dos filhos de Adão. Este tinha fartura de tudo, e nós morremos de fome. Ele era rico, e nós somos mendigos. Ele tinha felicidade e a perdeu miseravelmente. E nós vivemos infelizes, tudo desejando, e indigentes ficamos as mãos vazias. Porque ele, desde que o podia facilmente, não nos conservou um bem tão grande, cuja perda havia de nos acarretar tantas aflições? Porque nos tirou a luz para que ficássemos nas trevas? Porque nos privou da vida para nos condenar à morte? Miseráveis, de onde fomos expulsos e para onde fomos impelidos? De onde fomos arremessados e em que abismo fomos sepultados? Passamos da pátria para o desterro, da visão de Deus para a nossa cegueira, da alegria pela imortalidade para o horror da morte. Que mudança foi nisso? De tão grande bem para tão grande mal. Perda lastimável, dor profunda, terrível fardo de misérias. Olha como o Anselmo coloca. Por que Adão não nos preservou aquele estado em que a gente consumia as benécias, os benefícios divinos? Só que o que ele fez nos desarraigou do céu, tirou-nos da presença de Deus, nos cegou, nos lançou nas trevas, no desterro. É isso que Adão nos levou. Fala, mas será que isso já não era plano de Deus? sim, irmã, eu creio que era. Eu creio que é. Que ele errasse, que ele pecasse. Deus Era sabia. perfeito, Deus fez ele perfeito. Deus sabia. Deus, ele conhece o futuro porque ele conduz o futuro. Aí que tá, nós não sabemos o porquê. Mas no final, Deus olhando toda a história da humanidade, ele viu que fechava com glória para ele. Ele. É o que a gente vai falar no penúltimo versículo. Deus quis mostrar a suprema bondade da sua graça nessas pessoas que vão ser salvas. A gente já chega lá. Morte é o estado em que toda a humanidade, sem exceção, se encontra após o pecado de Adão. Nós nascemos e vivemos no pecado. Então, nascemos e vivemos nessa rebelião. Esse é o estado em que a gente se encontra. O pecado lançou Adão e Eva para longe da fonte da vida. Como um galho cortado de uma árvore, gente. Adão foi desarraigado dos benefícios divinos, assim passando a definhar e morrer. Você já cortou um galho, você sabe que ele não subsiste por muito tempo, né? Ele seca, ele morre, porque ele não é mais alimentado pela seiva. Ele perdeu o contato com o caule. Ele precisa disso para subsistir. Então,
A gente precisa ser o quê? Reenxertado, não é? É o que a Bíblia fala, né? A gente precisa ser reenxertado novamente na videira verdadeira. Sem isso nós não vamos existir. Nós fomos feitos para Deus, só que nós perdemos a comunhão com Deus por causa da desobediência de Adão. Por ser o nosso representante, Adão, né? Ele nos legou, nos deu por herança, né? As consequências do seu ato. Então, esse é o grande mal que nós temos que carregar. Adão, antes da queda, estava apto para aprender do Senhor. Após a queda, sua mente se entenebreceu, seu coração cada vez mais se corrompeu. Você já sabe bastante disso. E a gente, seguindo o versículo, a gente fala que o homem está debaixo de um jugo. Qual é esse jugo? São três, né? O mundo, da morte, o mundo, da carne e do diabo, praticamente. Primeiro ele fala aí, ó, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, ó, segundo o curso deste mundo. O que significa o curso desse mundo? Né? É o sistema do mundo, o jeito de pensar do mundo, tudo que o mundo oferece, o que o mundo dá, a pessoa vai, o modo de viver, o modo de casar, o modo de fazer sexo do mundo. É o que o mundo é o curso desse mundo. Eu sempre dou o exemplo para vocês daquele rio sujo, né? E pela continuação do versículo, você fala, é um corpo morto nesse rio, o diabo em cima dele com remo, levando essas pessoas aos locais mais sujos desse rio, mais podres. Para onde o rio leva, esse corpo vai. Porque ele não tem ação, ele quer estar ali. É um deleite para ele estar ali. Essa é a consequência do pecado. O sistema o que é o curso desse mundo? O sistema deste mundo, a maneira de pensar, agir, de se vestir, de se casar, de fazer sexo, etc. A semelhança de uma correnteza de um rio, somos levados para onde quer que ela nos conduz. O outro jugo, sobre Satanás, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua os filhos da desobediência. Quando Adão pecou, ele não só foi cativo do mundo, ele foi cativo também do diabo. O diabo, ele age, ele atua nesse mundo, ele tenta, ele nos traz. Eu sempre falei para vocês, o diabo está ganhando multidões com uma filosofia simples, né? Siga seu coração. Se te faz feliz, siga seu coração. Meu Deus. Nosso ser corrompido, ele quer o mal, ele quer estar contra Deus. Imagina se você seguir seu coração. Imagina as atrocidades que a humanidade vai fazer. Mas isso eu tenho ocorrido constantemente. Os filhos da desobediência, eles não querem os padrões estabelecidos pelo Criador. Por isso que ele quer se estabelecer como rei, como Deus. Eu tenho a minha vontade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O que é certo para você, é certo para mim. Entendeu? E por aí vai. Olha só a filosofia. E Satanás está ganhando um mundo com isso. Tem um livrinho que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei se vocês já leram. Já leu? Já riram. Poxa, é fantástico. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. C.S. Lewis, quando ele escreveu esse livro, ele quis... o enredo desse livro é o seguinte. Imagina um demônio lá das regiões inferiores da Terra. Ele vai ensinar o seu sobrinho como tentar pessoas. Né? Ele tem um paciente ali. Ele fala, você não pode deixar seu paciente se aproximar do inimigo. O inimigo seria Deus. Né? E ele vai falando, ele vai orientando ali o seu sobrinho para que ele tentar o seu paciente, né? Para não deixar ele se voltar para as garras do inimigo, que seria Deus. E eu tirei um trecho aqui só para vocês entenderem. Se puderem, ler esse livro, A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele diz assim, ó, meu querido verme lindo, olha que nome bonito, né? Mesmo com remeleca, você deve ter aprendido na faculdade a técnica rotineira da tentação sexual. E já que, para nós espíritos, tais assuntos nos deixam consideravelmente entediados, embora seja necessário como parte do nosso treinamento, não vou falar sobre ele. Mas, quantas questões mais preocupantes envolvidas nisso, penso que você ainda tenha bastante a aprender. A exigência que o inimigo, lembra, o inimigo é Deus, a exigência que o inimigo faz aos humanos assume a forma de um dilema. Ou completa abstinência, ou monogamia absoluta. Desde a grande vitória do nosso pai, o nosso pai seria o diabão, né? Desde a vitória do nosso pai, tornando a primeira alternativa bem difícil para eles, ou seja, né, a abstinência
para ele. Já a última, nós a transformamos nos últimos séculos numa rota de escape. E o fizemos por meio dos poetas e romancistas, persuadir os humanos de que uma experiência curiosa e normalmente curta de duração, que eles chamam de estar apaixonado, seja o único motivo respeitável para o casamento. Que o casamento pode e deve fazer com que essa chama seja permanente. E que, se o casamento não for capaz de realizar isso, ele não é mais obrigatório. Essa ideia é a nossa paródia da ideia original do inimigo. C.S. Lewis aqui ele mostra como o diabo, né, tenta, transforma o modo de pensar das pessoas. Então, e nele, como ele falando, né, como o ser humano não consegue ficar em abstinência de sexo, né, então o nosso pai conseguiu essa vitória, né, a gente vai mudar agora o significado do casamento monogâmico absoluto, que é só um casamento para sempre e tal. Então, se a gente conseguiu modificar isso, se você consegue ter plena felicidade no seu casamento, né, quer dizer que você não está mais obrigado a ficar ali, né? Então, porque você não encontrou plenitude, então você está desobrigado dele. Então, você vê, é maravilhoso o livro do C.S. Lewis, porque ele faz você parar para pensar onde, entre aspas, vamos dizer assim, o inimigo, né? O diabo ou os demônios estão tentando. Porque eles agem assim. O demônio age. E nem ele fala, né, que a questão da... como é que está o versículo aí? Ai, meu Deus. O príncipe da potestade do ar. Que nem o ar você não vê, ele é invisível, mas você sente. Verdade? É a mesma coisa. Ele está falando assim porque o diabo ou os demônios a gente não vê, eles são espíritos. A gente não consegue, mas eles agem no mundo, eles tentam, eles guiam, eles atuam. O diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos para quê? Para não se resplandecer o quê? A luz do Evangelho de Cristo. Olha só. Então eles atuam, gente. Ele atua. E Paulo fala de que nós estamos sobre esse jugo, o jugo do diabo. O outro é o jugo da carne, entre os quais também todos nós andávamos outrora, olha só, todos nós andávamos outrora, é verdade? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que nem ter prazer foi algo que Deus nos deu. Deus nos concedeu prazer em inúmeras coisas. Comida, sexo, dentre outras felicidades. Só que a corrupção do pecado, ele extravasou isso para horas indevidas e com pessoas que não deveriam. Então, o prazer é bom, só que ele feito na hora errada, com a pessoa errada, pecado. Nós nos tornamos cativos disso. Nosso coração ele anseia por se saciar. Interessante, gente, que a gente foi criado para Deus. Nós devemos ter a nossa plena felicidade em Deus. Só que a gente não busca a resposta da nossa ânsia em Deus. Nós buscamos as coisas erradas. Que nem, se você lê as Confissões de Agostinho, praticamente a pergunta é assim: a quem eu devo amar? Ou o que eu devo amar? A resposta certa seria Deus. Só que nós estamos fadados a dar a resposta errada. O que eu devo amar é a mim mesmo. Então eu devo buscar prazer. E nem aqui, ó. Agostinho fala lá nas suas Confissões: fizeste-nos para ti. Ele orando para Deus, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O coração humano ele é inquieto. Enquanto ele tem vida, ele é inquieto. Enquanto ele não repousa em Deus, ele é inquieto. Ele não tem sossego. Ele não tem paz. Ele vai pular, gente, como eu coloquei aqui, de um amor a outro, de um prazer a outro, procurando se saciar, procurando a realização do seu ser, e ele nunca vai encontrar. Um vazio que vai preencher com Isso aí. Eu já ouvi isso em algum lugar. que hoje a gente estava estudando o livro lá dos pecados. Pecados intocáveis. Eu lembro dessa Um parte. vazio que a gente tem. Só é preenchido por Deus. E a Fato gente é. fica no Porque nós somos criados para Ele. Nosso pleno gozo, a plena felicidade se encontra em Deus. Só que a gente é fadado, antes de Cristo, a dar a resposta errada. Sou eu.
Eu ando segundo as minhas inclinações, né? Segundo o meu coração corrupto, enganoso. A Bíblia fala, o coração é enganoso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Se ele não estiver balizado pela palavra de Deus, é pecado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Essa inquietude, lembra disso? A gente está assim, esse é o estado que Adão nos levou, de inquietos, procurando se saciar nas coisas. Que nem hoje o dilema é, a gente ama coisas e usa pessoas. Esse é o grande, a gente troca os valores. E por aí vai. E assim o homem caminha, em rebelião contra Deus, sobre o jugo do pecado, da carne e do diabo. E o terceiro ponto de Paulo aí, em Efésios, dignos de condenação. Éramos o que? Por natureza, filhos da ira, ou seja, filhos da condenação. Nós já nascemos com essa condenação sobre nós. E outra, lembra, essa condenação é injusta. Essa condenação não é injusta da parte de Deus. Eu sempre falo para vocês, se Deus pegasse o planeta Terra todo hoje e jogasse no inferno, Ele não deixaria de ser justo. Porque nós merecemos a condenação. Nós pecamos, nós se rebelamos. Pecado é rebelião. Por isso que nós merecemos a ira de Deus. Por isso que nós merecemos. Por isso que ele fala, somos por natureza. Nós já nascemos nessa situação. Adão nos deu por herança isso. Olha o estado do homem. Olha o nosso estado diante de Deus. Essa é a situação em que o homem se encontra. Morto, portanto que impotente, para voltar-se para Deus por si mesmo. Que nem o Pelágio lá, cara, pega a boia aí, pega o salva-vidas aí. Só que está aquele esqueleto morto, sem vida. Assim nós somos. Então nós não se voltamos para Deus por nossa própria força. Né? Outra, debaixo do jugo, nós somos escravos do mundo, da carne e do diabo. E terceiro, por natureza, filhos da ira, ou seja, paira sobre ele a justa condenação. Esse é o estado de todo filho de Adão nessa terra. Não tem ninguém que escape. Né? A gente está estudando em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem um nessa terra que não tenha cometido um pecado. Só que nós vemos agora, graças a Deus, né, a intervenção de Deus. Lembra que eu falei para vocês que a palavra mais bonita da Bíblia é o mas? Se você lembra lá em Romanos 3, no verso 19 e 20, viu a situação? Só que no verso 21 ele falou a palavra mas. Porque Deus ele não deixou a criação dele nesse estado degradável de perdição. Se Deus não fizesse nada, nós caminharíamos ainda rumo ao inferno, uma condenação, porque é merecida. Só que Deus fez algo na nossa vida. Deus enviou o seu Espírito para nos tocar, para nos lavar e nos remir mediante o sangue do seu próprio Filho que Ele enviou à terra. Né? A gente vai ver por que Deus interveio, nos versículos seguintes. Deus ele concede vida e o propósito de Deus ter feito tudo isso. Verso 4 a 5, leia aí na sua Bíblia, ou está na tela. Mas Deus, olha a palavrinha bonita, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele até exclama, pela graça sois salvos. Qual foi o motivo pelo qual Deus fez algo por nós? Fizemos alguma coisa para ele nos agraciar? O que a gente fez? Só pegou. Só pegou. Será que Deus não olhou lá na frente? Eu vou salvar a irmã Marilene porque ela vai me adorar. Vou salvar ela por isso. Será que foi isso? Será que foi isso, já? Não. Será que foi isso, Rio? Deus olhou no corredor da história? Não. Quando eu enviar meu filho lá, ele vai aceitar? Não. Se a gente voltar no capítulo 1, a Bíblia fala que nós fomos escolhidos, eleitos. Antes de quando? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, antes de Deus criar, Deus escolheu pessoas. E não sei porque Ele não escolheu o resto que não vai ser eleito, não foi eleito. Eu não tenho resposta para você. Se Ele não tivesse eleito ninguém, escolhido ninguém, Ele não ia deixar de ser justo. Ele escolheu e Ele não deixa de ser justo. Isso é o que? Misericórdia.
Isso se chama graça, gente. Um favor imerecido. Deus não precisava salvar ninguém, porque ninguém merecia. Só que ele quis usar de graça para alguns. Não sei porque ele não quis usar de graça para todo mundo. Porque você está vendo aqui que o homem não consegue ir até Deus por suas próprias forças. É Deus que vem até ele e traz a ele a vida. Não sei, aí eu não tenho a resposta por que ele não faz isso com todo mundo. Ele tem poder para fazer isso com todo mundo. Só que ele não faz. Só aqueles que depositam fé em Jesus. Só aqueles que creram. Só aqueles que ele elegeu e creram vão ser salvos. Aqueles que não creram, eu não tenho a resposta. Deus o sabe. Só aqueles que creram também creram porque ele depositou a fé. Isso. Porque se ele não tivesse dado fé, não creriam. Não creriam. A fé é de quem? A fé Mas é e de como as quem? pessoas sabem que foram eleitas? Em duas marcas. Os puritanos falavam de duas marcas. Tá, até eu vi, lembra, gente? O Josafá Vasconcelos falando. Tem duas marcas do eleito. Como é que eu sei que eu sou um escolhido? Em duas marcas. Na orelha e nos pés. A primeira marca da orelha é: as minhas ovelhas o quê? Elas ouvem a minha voz. E quando o pastor chama, elas ouvem. E o que elas fazem? A outra marca é dos pés. Mas isso para ser salvo? Isso. Quando, Mas pra que nem, você saber quando que você o é evangelho foi pregado a Mas e você, o ladrão na hora da crucificação? Ele creu. Não era, mas ele, não, o outro não. Foi Ó, Barrabás. o que não creu, É. Barrabás. Mas ele Qual teve a Barrabás? opção, não teve? Barrabás. opção. Sim, ele falou se você crê, você está hoje mesmo comigo, Isso, é aquele, não, o que se arrependeu, você fala. não se arrependeu e o outro não. mas ele não seguia, ele não estava. Esse é o ponto. A pessoa só fala, eu quero, se Deus tocar. Tá, que nem. Sim, mas ali Deus deu assim, foi o mesmo que chamou, foi a mesma opção para os dois, não foi? Ele não falou nada, mas ele sentiu convicção de pecado. Não, é o que a gente fala assim. Você vai entender isso. Acontece com toda pessoa que crê. Tem duas coisas. Jesus, a gente prega o evangelho para todos. Alguns vão atender, alguns vão falar, eu quero. Sim. Que nem a Bíblia fala assim, ó, venham todos que estão o quê? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certo? É que nem, lembro do Augusto Nicodemos falando isso, né? Ele fala lá, que passa em frente de uma igreja, está lá assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tem a pessoa que fala, não, isso não é para mim. Não, tem uma pessoa que para assim e fala, isso é para mim, eu quero. E a pessoa entra. Quando ela entra, do lado de dentro está escrito lá, só pode vir a mim aquele que o meu Pai me deu. No caso, Então Deus traz. aquele que arrependeu por causa de todos os feitos que ele viu Jesus fazer, eu acho que no exato momento ele se arrependeu e Mas ele reconheceu. não viu. Mas ele estava sabendo de tudo que estava Mas passando, certamente, porque mas o país isso inteiro é uma estava coisa Ele que eu só, falo ele só com se todos. deparou a primeira vez com Jesus, ficou sabendo de Jesus naquele momento. mas não foi depois. mas naquela época lá, todo A Bíblia mundo- ela não explica os pormenores ao redor da vida daquele indivíduo. Mas certamente, se ele estava em Jerusalém, ele ouviu falar de Jesus. Mas ele estava preso, não estava? Mas Mas até na chega cadeia, lá. nos quatro Chega. cantos Não, da mas terra, estava sabendo. vamos supor que ele não... Ó, porque Jesus teve 3 anos de ministério terreno. 3 anos. Poxa, ao longo disso aí deu para ouvir de Jesus. Muita gente ouviu de Jesus. Esse é o ponto. O ápice, que nem... Depois eu falo com vocês sobre a questão de Agostinho. Agostinho passou a vida toda dele, por isso que eu falo para vocês lerem as confissões, foi Deus buscando, desde quando ele nasceu, até o dia da conversão debaixo da figueira. O dia da figueira foi um nocaute, onde a graça o acometeu e invadiu ele de fé, onde ele teve convicção de pecado e ele creu. Mas isso só foi possível porque Deus tocou. Porque, que nem que nós estamos falando aqui, a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em delitos de pecado. O que um morto faz? Essa é a situação que todo filho de Adão se encontra. Por isso que as pessoas não querem Deus. Só que um dia, que nem eu, um dia lá eu não queria Deus. Eu estava vivendo minha vida, vivendo a minha política. Esse morto que fala morto em fé não em carne. Morto espiritualmente. Isso, morto espiritualmente. É isso que Adão nos deu. A gente ficou cego. É que nem, imagine,
se cortam a luz aqui desse ambiente, né? Você não enxerga nada, porque falta luz. Mas mesmo se essa luz estivesse acesa e você fosse cego, você não ia enxergar. Então Deus tem que vir com poder e remover essa cegueira, curar essa cegueira. É isso que Deus faz com toda pessoa que crê. Ele vem e cura, Ele vem e ressuscita essa pessoa que estava morta para Deus, que não queria Deus, e um dia ela tomou por si: eu quero, eu aceito, eu entendi o Evangelho, agora eu quero Deus. Porque antes, é que nem eu falei para vocês, um dia lá de manhã eu não queria Deus, mas eu fui dormir diferente naquele dia. Eu não sei o que ocorreu, só que eu tive convicção de pecado. E eu falei para minha esposa: a gente vai para a igreja, agora eu quero. Eu entendi a graça. Eu busquei me refugiar nos braços do Pai. Por quê? Porque eu vi o estado em que eu se encontrava, de pecador miserável. Eu fui criado para Deus, só que eu estou vivendo para mim, não estou vivendo para o Criador. Isso só ocorreu porque Deus me despertou. Só ocorreu com vocês porque Deus despertou vocês. Deus deu vida a vocês. Sem isso, é o que está acontecendo com o mundo aí. Ele não quer Deus. Ele ouve falar de Deus, só que como é que eu sei que eu sou eleito? 2 marcas. Eles ouvem a minha voz e me seguem. Essas são as 2 marcas do eleito. Judas foi salvo? Depois a gente entra nessa conversa. Porque não A acabou. Bíblia fala que ele era o filho da perdição. Mas ele foi salvo? Depois a gente entra, não entra no assunto, mas depois a gente entra nisso aí. Deixa eu continuar, gente, senão não termina. Que nem, estando mortos em delitos e pecados. Que é o que a gente falou, a intervenção de Deus. Deus nos deu vida. Deus, nem, não é um band-aid, não ia resolver. Deus tem que nos dar vida, Deus tem que nos ressuscitar. Eu acho interessante, um pai da igreja chamado Tertuliano de Cartago, ele diz assim, ó: pois quem pode conhecer a verdade sem o auxílio de Deus? Quem pode conhecer a Deus sem Cristo? Quem já descobriu a Cristo sem o Espírito Santo? E quem já recebeu o Espírito Santo sem o dom da fé? Quem é que dá a fé? Quem que é que dá o dom da fé? Quem que é o autor e consumador da fé? Deus. Por isso que a gente fala, o ser humano por si só, ele não pode ir a Deus se Deus não chamá-lo, se Deus não tocá-lo, se Deus não ressuscitá-lo. Sem Deus, se Deus não dá vida, ele não vai se levantar. Ele é aquele esqueletinho que Pelário estava querendo. Se salva aí a boia aí, filhão, pega. Está do teu lado. Está morto. Por isso que é necessário uma intervenção divina para o nosso problema, gente. Sem Deus tocar, sem Deus nos chamar, sem Deus nos reviver, a gente vai ser como Lázaro. Vai estar naquele sepulcro gelado. As pessoas podem falar, podem fazer tudo. Ó, tá aqui, fortuna, dinheiro, levanta aí e pega. Não vai, não tem reação. Então, esse é o nosso problema. Só é alterado o nosso estado de miséria, porque é um estado de miséria, gente. A gente falou sobre isso. O ser humano se encontra num estado de miséria. Só é alterado o nosso estado de miséria quando Deus, através do Espírito Santo, nos regenera, nos chama e remove a capa da ignorância acerca de nossos pecados. Ó, quando Deus nos desperta, quando Ele nos traz a vida, isso que ocorre, acho que ocorreu com você, aconteceu comigo. Quando Deus nos desperta, quando Ele nos traz a vida, a capa da ignorância é removida e então se deparamos com nossa miséria. Eu estou escrevendo um livrinho e tem uma parte lá que é o arrependimento. Depois de o amigo falar tanto da lei, mostrar para ele o que é pecado, ele se tocou. Aí eu trouxe aqui para vocês ouvirem um pedacinho. O que ocorreu? Que é o que eu falo aqui, convicção de pecado. Ele fala assim, o nome dele é Cassiano. Após aquelas palavras serem lançadas como flechas inflamadas em meu coração, creio eu, não por Teófilo, amigo, mas pelo bondoso Deus, que falava por intermédio do seu servo, ponderei toda a minha trajetória, desde minhas primeiras lembranças da meninice até o presente momento. Então, foi colocado diante de mim o acúmulo da minha miséria. Meu coração empedernido
havia sido pelas constantes e contundentes argumentações despedaçado, pois me faziam rememorar meus feitos e encontrar neles a imundícia que Deus reprova. Por causa de um turbilhão de sentimentos que se fizeram presentes em minha mente, acabaram por tomar expressão em meu corpo. Portanto, procurei me apartar de Teófilo. Ele ficou atônito, pois saí repentina e inesperadamente. Certamente ele percebeu minha voz embargada pelo gemido que procede o choro, quando disse rapidamente que necessitava tomar uma água. Corri para longe, para que sua presença não me constrangesse durante aquele momento de angustiosos gemidos. Me conduzi até o lago Mareotes, o qual ficava a poucos metros da casa. No caminho não consegui conter as lágrimas. Com elas reguei a terra seca por onde passei. Ao chegar à beira d'água me ajoelhei. Meu coração estava pesaroso por causa das palavras que ecoaram sobre ele, as quais mostraram a enfermidade que havia em meu corpo. Junto a uma torrente de lágrimas que jorrava de meus olhos, em meio a gemidos, rompi as amarras da minha língua e clamei a Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra, reconheço que só Tu és Senhor, soberano e sustentador de todas as coisas. Me coloco diante de Ti como pó e cinza que sou, e peço-Te, põe fim à minha miséria. Meu pecado, minha multidão de pecado está diante de Ti, e compreendi que eles ofendem Teus olhos. Minha repugnância, o qual estava encoberta pela capa da ignorância, foi descoberta e trazida à luz por intermédio da Sua lei. Vi na rebelião, me deleitei em coisas vãs, criei ídolos em meu coração. Meus olhos amaram e repousaram e se deleitaram naquilo que era mal. Cobiçaram a impureza. Minha boca proferiu mentiras. Meus pensamentos, inflamados pela altivez, desprezaram o simples. Como uma ferida purulenta e asquerosa, o qual ofende e traz repulsa, assim me sinto agora diante de Ti, Deus Santo e Justo. Como posso comparecer diante de Ti assim? Tende misericórdia de mim, pobre e miserável filho de Adão. Não me fulmine na Tua ira, antes põe termo à minha miséria. Torna-me um recipiente da Tua compaixão. Perdoa-me, Senhor, para que assim eu possa chegar diante de Ti, livre da culpa que pesa sobre mim. Ele tomou, que nem o personagem que eu criei, ele tomou convicção. Ele sabe que só existe um Deus. E ele sabe que Deus é santo e justo. E o seu pecado ofende a glória de Deus. Aí é a primeira vez que ele ora aqui. E ele fala, eu coloquei bem assim, eu rompi as amarras da minha língua e clamei a Deus por misericórdia, para Ele pôr fim à minha miséria, porque eu entendi que o meu pecado ofende o Criador. Assim todos se sentiram, porque vocês se sentiram também. Vocês viram a repugnância do seu pecado. Quando Deus abriu os seus olhos, vocês sentiram o seu pecado. E vocês correram para aquele que pode resolver seu problema. Que é quem? Cristo. Eu até coloquei aqui, você já sentiu o toque do Senhor? Você já ouviu a voz do Senhor? Já sentiu sua fragrância? Viu o seu brilho? Por que eu coloquei isso aqui? Por causa de Agostinho. Agostinho por isso que eu falo para você, leia Agostinho. Agostinho é muito bom, muito gostoso. Olha o que ele fala, ó. Tu me chamastes e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e o teu brilho afugentou a minha cegueira. Aspergiste tua fragrância e aspirando suspirei por ti. Te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes e eu senti um desejo ardente no teu ser. É isso que ocorreu com todo crente. Quando Deus chamou, Deus rompeu a surdez do ouvido de vocês. E vocês quiseram ouvir a palavra do Senhor. Vocês correram para Cristo. Porque vocês entenderam que só Ele oraram. Só Ele poderia resolver o problema que vocês têm. Cristo nos deu vida. Deus nos deu vida em Cristo. É a continuação do versículo. O indivíduo que foi acometido pela graça de Deus não vive mais da mesma forma. Fomos ressuscitados não para viver para si mesmos, mas para aquele que nos salvou. O tempo está avançado, eu ia falar de graça barata e graça preciosa do livro do Bom Deus.
Até coloquei um textão aqui, mas não vai dar para ler. Eu quero terminar aqui de 15. Mas, Vamos começar mais cedo. mano, amei. Ficou bem, que eu falo demais, né? Começa mais cedo que adorar Amém. aqui. Quem foi acometido por essa graça de Deus não vive mais da mesma maneira. Uma pessoa que foi acometida por essa graça não é mais humilde. Não é mais humilde. Não vive mais para si. Ele tem deleite. Ele quer buscar a Deus. Porque o seu coração foi transformado. O coração de pedra, como diz lá em Ezequiel, foi tirado. Foi colocado no coração de carne, que é sensível à palavra de Deus. Mas aqueles que têm a graça barata vivem e não precisam de arrependimento, por aí vai. Depois vocês podem ler o livro do Bonhoeffer, que é muito bom. Deixa eu passar aqui, gente, a gente não termina. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente fala de... Lembra que eu falei para você de Adão e Cristo? Adão nos legou culpa, condenação e tal. Todos nós nascemos em Adão. Nós temos nossa... A gente nasce e vive o que Adão nos deu. Só que tem o segundo Adão. O segundo Adão é Cristo. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou, foi por nós. Da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também, nós morremos e ressuscitamos. Espiritualmente e também vai ser fisicamente, tá? A morte não é o final da vida, gente. Tá? Deus há de nos ressuscitar novamente. Dar-nos um corpo ressurreto, glorificado. Tá bom? E por aí vai. Pela fé se unimos ao segundo Adão, Cristo. Mesma coisa que ocorreu com Cristo. Cristo foi assunto aos céus, sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A mesma coisa vai ocorrer com nós, como está escrito aí. Deus, juntamente com Cristo, nos deu vida e nos fez assentar nas regiões celestiais. Por isso você tem a dádiva, a graça de ir para o céu. Porque o seu Senhor fez tudo por você. Juntamente com Ele, você vai também viver por toda a eternidade no paraíso celestial. Vamos colocar assim. Tá, deixa eu terminar aqui, ó. Ressuscitamos de uma morte espiritual e seremos ressurretos em Cristo carnalmente, como Ele foi. E se assentaremos com Ele nos lugares celestiais. Por que Deus interveio? Porque... Está errado. Por que Deus interveio, gente? Por que Ele deu vida? Ele nos ressuscitou e vai nos fazer nos assentar nos lugares celestiais? Está aí no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É o que a irmã Marilene perguntou. Por que caiu e tal? Deus tinha um propósito? Deus tinha um propósito. E é o que a gente fala, a glória de Deus. Tudo ocorreu, toda a existência da humanidade fechava lá no final com glória para Deus. Porque Deus, lá no final, o que Ele vai mostrar nos séculos vindouros ou futuros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Porque a gente recebeu essa graça, a gente foi salvo. Isso vai ser manifestado maravilhosamente naqueles séculos vindouros. Porque o Deus usou de graça para conosco. Por isso, é por isso que a gente vai terminar os solas da reforma com só lhe deu glória. Glória somente a Deus. A gente vai entender que a salvação é somente pela graça, mediante a fé nas obras de Cristo. E isso tudo por graça de Deus, não é? Então fecha o que? Com glória para quem? Para aquele que realizou tudo. Por isso que fecha com só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Porque Deus realizou tudo. Esse é o ponto. Deixa eu terminar aqui, gente. Para a sua glória, né? Os solas da reforma culminarão no só lhe deu glória. Porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido. Nós merecíamos? Nós tínhamos capacidade? Não. Foi por graça, gente. Pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não tem como chegar, Deus tem que nos ressuscitar e tem que nos dar justiça, porque a gente não consegue ressuscitar e a gente não consegue fazer obra meritória para ir para o céu. Então é graça, gente, é favor imerecido. Nós merecemos, nós não tínhamos capacidade, mas Deus nos concedeu a salvação. E Deus
Eu ia falar do estado da igreja moderna, mas acho que não vai dar tempo. Tá meio avançado. Que nem, não se é pregado mais a graça, mas o que estão pregando hoje? Bênção e vitória. Deixaram o evangelho da graça. Não estão pregando mais nas igrejas modernas. Você vai em algumas igrejas aí que não fala nada. Né? Você vai vazio e volta vazio. O sermão da graça, né? A história da graça, o evangelho da graça, não tem tomado a parte nos cultos. É o que eu sempre E a falo. gente tem Às vezes, tem muitas igrejas que falam que as pessoas querem que ouvir. ouvir. Aí a gente fala do pessoal da graça barata. Eles não querem Cristo. Eles querem as bênçãos, mas não querem. Não se é falado do estado de miséria, mas da sua capacidade de vencer. É o que domina nos cultos hoje. Não falar de pecado. Não fala de pecado, senão você vai espantar pessoas. Meu rapazinho, meu colega lá, né? Pô, tem que ter estômago para ficar na tua igreja, porque você fala de pecado. Né? Eu falei, só os bíblicos vão permanecer lá. Porque eles entendem o seu estado. Mas a Bíblia vai permanecer. Por isso aí. Não é falado da transformação pelo Espírito Santo. Me deixaram. Hoje é só dom, isso e aquele poder, blá blá blá. A igreja moderna está assim. Deixa eu terminar, gente. Eu trouxe aqui a tese 3 da Declaração de Cambridge, para vocês ouvirem. Né? A Jana tinha postado lá e eu falei, opa, deixa eu pegar isso aqui vai ser bom para os irmãos. A terceira tese da Declaração de Cambridge declara, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Isso é graça de Deus. A obra sobrenatural do Espírito Santo, a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. E eles falam também, negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é conduzida pela nossa natureza não regenerada. É o que a gente falou hoje. E por fim, vocês que gostam de gastar dinheiro com livro. Agora eu falei pra você não dar ideia, não. Tô deixando. A menina tá montando Ô, Jana, uma você tá deixando biblioteca ficar lá. pobre, né? A gente